Se eu tivesse com o cabelo preto e com esse corte, eu ia estar a cara do Beisola. Gente, a cara, cadê meu óculos? Fala pra mim, você não tá a cara do Beisola. Tá, vamos começar, né? Olá, seres de luz! Tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís Nicolau e hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil BR. É um caso de OVNIs, de aparição de naves não identificadas. Hoje nós vamos falar sobre a Operação Prato. A Operação Prato ganhou esse nome porque prato é meio que um codinome universal que eles usam para objetos voadores não identificados. Em vez de usar a sigla OVNI, que também eu acho que hoje em dia ela é muito mais usada do que prato. Eu acho que prato caiu em desuso. Mas na época a Operação Prato ganhou esse nome por causa disso. Bom, a Operação Prato aconteceu na década de 70, mais especificamente do ano de 1977. Aconteceu lá na ilha de Colares, que é bem num lugar onde a galera vive da pesca mesmo, sabe? Bem afastado de tudo, bem tranquilo mesmo. Galerinha aí, se você já foi aí em Colares, conta aqui pra mim nos comentários. Os moradores de lá alegavam que vinham objetos que ficavam mais ou menos na distância de um prédio de 15 metros e eles soltavam uma luz, atacava principalmente mulheres. Essas luzes podiam ser nas cores vermelha, amarela, roxo, verde e principalmente azul. Quase que eu falei azul antes da hora, né, linda? Olha o spoiler. As pessoas que eram atacadas por essas luzes sentiam uma espécie de agulhada e depois elas ficavam queimadas. E os moradores apelidaram essas luzes de chupa-chupa. Ai, que delícia! Cuidado aí com a mente poluída, viu? Eles chamavam assim porque eles sentiam que aquelas luzes, elas sugavam o sangue dessas pessoas. Elas sentiam uma espécie de agulhada e depois quando essa luz ia embora, ficava uma queimadura com dois furinhos assim lineares. A doutora Welaide Cecim Carvalho era diretora de uma unidade de saúde lá de Colares na época. E ela falava que essas pessoas sentiam efeitos colaterais depois disso, como tonturas, dores de cabeça, fraqueza. Até os pelos dessas pessoas caíam. O povo de Colares, eles não sabiam o que era aquilo. Então, eles começaram a achar que aquilo era castigo divino. Só que começou a ter uma proporção tão grande de ataques que eles falaram, não. Então eles resolveram se defender como podiam. Eles compraram armas, né? Algumas pessoas que tinham dinheiro na época compraram armas. As que não tinham se defendiam com fogos de artifício quando viam aquelas luzes, né? Aqueles objetos bonitinhos lá no alto. Esses ataques, eles podiam ter acontecido de dia, mas eles também aconteciam de noite. E não tinha um aviso prévio não, viu? Não tinha um padrão de acontecer. Eles podiam estar deitados na rede do lado de fora, ou eles podiam estar andando, podiam estar pescando, né, que era o trabalho deles, né, que era a fonte de sustento deles, que é a pesca. E então não tinha, era você tá ali. As notícias das coisas que estavam acontecendo em Colares começou a propagar pelo país. O prefeito da cidade e de algumas outras, aconteceu em outros lugares ali perto de Colares também, eles pediram ajuda do governo, mas o governo fez que, tipo, tanto faz, tanto fez, não deve ser nada e vida que segue. Mas aí quando eles souberam que os moradores estavam se defendendo, comprando arma, comprando várias coisas, falaram, não, aqui não. A Força Aérea Brasileira convocou o coronel Irajê Holanda. Ele, mais um grupo de 5 homens, foram lá pra Colares ver o que estava acontecendo. Nos primeiros dias, o que eles faziam? Eles iam, coletavam informações, faziam relatórios, aí no outro dia eles iam visitar os lugares, faziam um relatório, aí no outro dia eles faziam a mesma coisa e faziam um relatório, mas eles mesmos não avistavam nada, mas todo dia tinha uma história de um ataque. A missão principal deles lá, além de acalmar a população, é óbvio, era descobrir se tinha alguma coisa ameaçando o espaço aéreo brasileiro, né? Porque eles são a Força Aérea Brasileira, então faz sentido. Essa missão começou em setembro de 1977 e foi até dezembro de 1977. Mas por que
foi até dezembro? Você me pergunta. Ou talvez você não me pergunte, mas eu vou te contar assim mesmo. O que aconteceu foi que só falaram assim, ó, aqui ó, lindo, não vai fazer mais não, viu? Pode ir pra casa, ver a família. Foi isso que aconteceu. Eles cancelaram a missão, sim, sem mais nem menos. A conclusão desse caso nunca foi liberado, nem para o coronel e nem para os moradores de lá, que estavam muito assustados. Então, eles tinham a esperança que a Força Aérea Brasileira ia dar uma luz para eles, não uma luz que era o chupa-chupa, mas uma luz, né, pra explicar o que estava acontecendo. E os caras simplesmente foram embora, sabe? Tipo, acabou. Por que acabaram de repente com a investigação? Por que tiraram o Coronel Holanda de lá? Bom, a especulação é que o que estava acontecendo com as pessoas ali na Ilha de Colares e também em Baía do Sol era um experimento militar. Então eles iam lá e fizeram experimento com as pessoas. Por isso que elas sentiam dores ou até alguma coisa do tipo, as coisas que elas sentiam. Só que não faz muito sentido, porque se é um experimento militar, por que enviaram a Força Aérea Brasileira pra lá? Não faz muito sentido não pra mim. Outra coisa, outra especulação, é que eles cancelaram por medo de toda aquela situação sair do controle deles. E até mesmo algumas pessoas disseram que viam naves grandes e saíam navezinhas pequenininhas dentro dessa nave grande, dentro desse objeto grande. E eram essas pequenininhas que atacavam as pessoas. Então, que não garantia a eles que a nave grande ia atacá-los, ou aquilo que tava naquele objeto grande e atacar eles, né? Assim, essa é uma especulação que eu acredito. E outra especulação que eu acredito muito mais é que naquela época eles faziam relatórios, mas a inteligência e a Força Aérea Americana, elas sabiam de todos os relatórios e estavam sabendo de tudo o que aconteceu. Então, eles tiraram o Coronel Holanda de lá, tiraram a Força Aérea Brasileira e eles cuidaram disso, dessa situação com muito mais sigilo, com muito mais, muito mais discreto. Porque aquilo já estava saindo pro Brasil todo mundo já estava sabendo na época e eles não queriam tanta repercussão. Então, eles puderam, foi feito, talvez, não sei, não tenho certeza, de que eles tiraram o Coronel Holanda para eles tomarem a situação. Isso permaneceu em segredo, né? Permaneceu com eles lá até o ano de 1997. 20 anos depois, hein? 20 anos depois, o Coronel Holanda entrevista para o programa Fantástico da Rede Globo e deu uma importantíssima entrevista para a revista UFO, que até hoje é dos meios de comunicação mais respeitados quando o assunto é ufologia, que eu amo. Revista UFO, meu coração, viu? Lindos. E nessa entrevista ele deu declarações um tanto quanto, reveladoras. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um outro lugar perto lá da ilha de Colares? Se chama Baía do Sol. Esse lugar também estava tendo muitos relatos. E era na mesma época em que o Coronel Holanda estava colhendo relatos e que a doutora Welaide estava lá, que ela recebia essas pessoas com esses ferimentos. Então, não aconteceu só uma vez ou em um lugar isolado. Aconteceu em vários lugares. E talvez lugares que a gente nem sabe. E talvez esteja acontecendo até hoje em outros lugares. Um dia antes do coronel e a sua equipe sair lá de Colares, eles montaram um acampamento e passaram a noite lá. Então o coronel relata que viu uma nave-mãe. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, a gente via que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. Sabendo que vocês queriam. Parou na nossa frente. Ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. As janelas? Não via nada, só via aquela luz muito forte, tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço inacreditável, incrível. Nós ficamos parados olhando, e agora? Aí eu fiquei com medo. De repente essa luz azul apagou. Pum! Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente.
uma bola de futebol de 100 metros de altura. A parada na nossa frente. E foi após esse avistamento da nave-mãe, aconteceu na noite e no dia eles receberam a informação que a Operação Prato estava cancelada, que eles deviam voltar para casa. Dias após essa entrevista que o Coronel Holanda deu à revista UFO, ele foi encontrado morto em sua casa. Ele foi encontrado pela filha dele. Ele estava no banheiro e se enforcou com o cinto do roupão. Muitas pessoas não acreditam na hipótese do Coronel Holanda ter se suicidado. Muitos acham que ele foi morto. Eu acredito na hipótese que ele se suicidou, viu? Porque o que relatam é que a família dele estava toda em casa e eles estavam na parte de baixo da casa, no primeiro andar. O Coronel Holanda então pegou e subiu para o segundo andar da casa. Depois de um grande silêncio, a filha dele achou aquilo muito estranho e subiu lá para ver o que estava acontecendo e então encontrou o pai. E até hoje, lá na ilha de Colares, os moradores relatam que eles veem ainda são atacados, que ainda existe o que aconteceu, só que com menos frequência. Bom, se você já visitou Colares, por favor, me fala aqui. Ou, se você também visitou a Baía do Sol, põe aqui. Se você já viu um OVNI, se você já teve contato de 4º grau com extraterrestres, ou se alguma coisa muito estranha aconteceu com você, conta pra mim. Me manda no e-mail canal subcultura@gmail.com pra eu contar o seu relato aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E dessa vez saiu a palavra notificações. Aí eu travo. Me segue lá no Instagram, @_ThaísNicolau. Comenta aqui o que você achou do vídeo. Deixa o seu joinha pra eu ver que você gostou desse vídeo. Pra eu trazer OVNIs e outras histórias. Porque, gente, eu amo histórias de OVNIs, de avistamentos. Você pode chamar de avistamentos. Se essa palavra existe, não sei. Agora existe porque eu falei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até mais. Tchau!